Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. Olá galera, tudo bem? Hoje eu estou com um pessoal que vai contar para nós um pouco mais sobre o que é o Design System. Eu estou aqui com o Ítalo. Opa, beleza? Boa tarde aí. Meu nome é Ítalo Mendonça, aí para quem não conhece. Já participei de podcasts mais antigos aí da Thaler e sou designer aqui, junto com o pessoal que vai se apresentar também. E é isso aí. Massa. E temos aqui a Ananda. E aí galera, eu sou a Nanda, eu sou UX UI designer aqui na Thaler. Esse está sendo o meu primeiro podcast, estou bem feliz em estar começando a minha aventura aí nos podcasts falando de Design System, que é um assunto que eu curto bastante. Tenho certeza que vai ser uma troca bem legal aqui entre a gente. E temos a Ana. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou UX designer aqui na Thaler. Trabalho um pouco menos com Design System, um pouco menos que o Ítalo e a Nanda, mas vim aqui trazer um pouquinho da minha visão como UX designer e as trocas que a gente tem sobre o assunto. Massa. E eu sou o Sebastian Ferrari, sou o CTO e cofundador da Thaler. E eu vou também falar um pouquinho sobre Design System com vocês. Então, muito bem-vindos ao ThalerCast sobre Design System. Bom, acho que para começar a gente poderia começar, né, com o começo, que é o que é o Design System. Uhum. Esse eu posso até puxar aqui porque tem um texto que está no nosso blog ali, depois procurem, que é Sistema de Design, que conta um pouquinho da evolução, né, do termo. E eu vou sugerir o começo aqui porque, como esse é um termo que a gente ainda não tem uma tradução padrão, né, no português, a gente acaba usando o Design System. Então, geralmente a gente fala como sistema de design, né? Sendo que design já é uma palavra em inglês, então gera uma confusão meio que semântica nesse começo. E lá no texto, eu fiz uma definição simples assim, porque dela ajuda a gente a entender como é que ela se diferencia de guia de estilo, né? Do Atomic Design, que era uma outra abordagem. Então é legal a gente separar sistemas de design como sistema, né? Como sendo elementos que interagem, e design como sendo a intenção de comunicar. Então quando a gente tem um sistema de design, a gente tem diretrizes, né? Para que certos elementos consigam comunicar algo, né? Então essa seria, digamos, uma definição que ajuda a gente a filtrar um pouco, né, os ruídos que a gente vê de temas por aí. Porque é muito fácil a gente encontrar um guia de estilo e fazer e usar como sinônimo, né? O Style Guide, que a gente chama em inglês ali. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui é da evolução de um guia de estilo, que seria o sistema de design, que daí começa a abarcar coisas que vão além dos componentes, né? Como as questões da marca ali, o próprio tom de voz, diretrizes de acessibilidade, outras coisas que são pertinentes ali para quem vai criar produtos digitais, né? Assim, tem um ponto que eu acho que ele é muito importante para a gente entender essa diferença entre um Design System e um Style Guide, né? É que o Design System são esses sistemas de bibliotecas, eu me arrisco a dizer até que é um ecossistema, porque não é só uma biblioteca, né? Uhum. E é esse ecossistema de bibliotecas com componentes codados, então você tem esse espelhamento do que está sendo feito no design e no código, não é só a parte visual. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a entender a diferença do Style Guide. O Style Guide está mais ali pro lado do design, né? Mas traz diretrizes de visuais dentro de um produto. E no Design System a gente trata do código também. O próprio no jornalismo, né, é comum ter os Style Guides. Tem um famoso, acho que da Universidade de Chicago, acho que do New York Times também. Então esse já é um termo bem antigo, assim, né? E aí ele começou a ganhar mais força faz uns 10 anos na comunidade do design. Então é comum, assim, outras profissões, né? Principalmente o pessoal de desenvolvimento, até essas de pessoal que trabalhava com sistemas visuais, assim, da área gráfica, do design, já ter se deparado com esse tipo de conceito, assim, né? De abordagem também, né? Eu acho que aqui até vale contextualizar um pouco, porque hoje a gente fala bastante, né, de design system. Chega numa comunidade de design, provavelmente já tem ali um tópico sobre isso, pessoas puxando o assunto sobre isso, e a gente se não tiver uma noção assim, do porquê que aquilo ali é importante hoje, né, a gente não consegue entender o valor, né, que a gente está gerando para o cliente. Então, nessa hora, assim, é legal até fazer uma retrospectiva corrida, assim, né, mais por cima de como é que a gente chegou nesse cenário atual, né, onde a gente está conversando sobre esse tema e por que a gente acha ele importante. Eu fiz aqui uma linha do tempo breve, né, vou passar bem por cima, que é para a gente poder visualizar, né, o quão importante isso é para quem viveu esses últimos 10, 15 anos
projetando para internet ou para sistemas, né? Que na época era CD-ROM. Então acho que quem pegou essa transição ali pré-iPhone deve lembrar bem que quase toda referência que ia para a internet na época era herdada do impresso e da TV, né? Que eram as referenciais de comunicação de massa da época. Então teve uma galera que ainda vai lembrar de fazer instalação em disquete, CD, né? Os mais dinossauros aí. Pro meu irmão mais novo eu tenho que explicar o que é um disquete, né? Porque ele já nem entende o conceito de enfiar um negócio dentro de uma máquina para rodar um jogo, uma coisa assim. O disquete é só o ícone de salvar dos aplicativos, né? Ele se eternizou nisso aí. Virou um ícone cultural quase. E qual que era a característica, né, dos impressos da TV? Era que eles eram fixos, né? As interfaces eram estáticas, ou seja, era um tamanho padronizado que se encaixava dentro de um conteúdo só. E aí, quando teve em 2007 o lançamento do iPhone, eu pego o iPhone porque ele é bem emblemático, assim, né? A partir de antes só tinha os BlackBerry, umas coisas que não eram muito acessíveis. E a partir do iPhone, todo mundo começou a correr atrás e aí começou a criar mais complexidade na hora de criar um conteúdo, né? Você tinha que criar 2 conteúdos, às vezes, um para o celular e outro para a web, ali, para o navegador. E ainda com recursos escassos, né? Não tinha como fazer muitas firulas, assim, animações. O uso da tipografia também era restrito, então a web ainda tinha um peso grande, né? Mas já estava esse movimento de começar a pensar a responsividade, né? Que é o termo que ganhou força depois, que é projetar uma vez para que se adapte a todos os tamanhos de tela, né? Então esse período ali até o lançamento do iPad, né? Foi um período de adaptação, né? Principalmente aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos deve ter sido um pouco mais acelerado. Mas quando chegou o iPad, porque daí o que eram 2, 3 tamanhos de tela diferentes, começou a virar infinitos tamanhos de tela, né? Porque a gente tem o iPad em pé, o iPad deitado, tamanhos diferentes de notebook. E aí a gente começou a se deparar com o problema, né? Que foi o que gerou a demanda por um sistema de design, né? Que foi a gente não precisar ficar fazendo adaptações muito específicas para cada breakpoint de tamanho de tela ali. A gente projetava uma vez e aí com alguma lógica que ela pudesse se adaptar de acordo com o tamanho de telas que às vezes a gente nem conseguia prever ainda. Então, tudo isso foi criando um caldo, uma demanda, né, dos próprios designers mesmo, para conseguir ter ferramentas específicas para lidar com isso, né? Porque o Photoshop era uma ferramenta, ainda é até hoje uma ferramenta limitada no sentido de design de interface, né? Ele é mais usado para ilustração, para tratamento de imagem. Mas as ferramentas de antes, como o Fireworks, até o Corel mesmo, quem fazia as coisas lá, elas não permitiam a gente componentizar as coisas, né? A gente tinha que ficar duplicando tela, duplicando coisa, e aí às vezes se perdia nisso de ficar fazendo revisão. Quando foi ali mais ou menos por 2014, 2015, veio com força 2 movimentos, né? Um que foi a ferramenta, que foi o Sketch, que é a versão do Mac lá, que ficou famosa, aquele diamantezinho amarelo, e a abordagem do Brad Frost do Atomic Design, né? Então ali se juntou a capacidade da gente poder fazer componentes, né, e replicar eles, que é mais ou menos o que já dá para fazer no InDesign, né, quando a gente cria estilos e aí vai aplicando os estilos no texto, com uma abordagem que era a gente começar a pensar não a partir do ponto de vista da tela, mas a partir do ponto de vista dos elementos que compõem os componentes. Então, a partir desse momento a gente começou a pensar não só a partir de telas, né, estáticas ali ou responsivas, mas assim a partir dos menores elementos possíveis, né? No caso, texto, cor, né? Espaçamento, grid, para que isso fosse criando as coisas, a complexidade à medida da necessidade. Então, a gente define uma família de caracteres ali, umas cores, e aí consegue criar um botão, e a partir disso consegue criar um formulário, e de um formulário consegue criar uma área específica do site ali, e aí consegue criar em si uma página. Então, esse foi o momento onde a chave começou a virar e aí as pessoas, né, aqui no Brasil, já com a internet difundida, viram que esse movimento estava forte nos Estados Unidos, começou a trazer isso para cá, traduzir artigo, criar comunidade. E aí nos últimos 5 anos, assim, para quem chegou agora parece que é um assunto que sempre esteve em pauta, né? Mas na verdade ele começou a ganhar força faz pouco tempo, né? Então a gente está vendo ainda uma comunidade crescente, ainda sempre tem dilemas diferentes. O pessoal não tem, digamos assim, uma autoridade estabelecida, né? Nenhum manual de como fazer. A coisa está sendo construída e a gente aqui, inclusive, está construindo isso e chamando pessoas para poder construir como vai ser a abordagem do futuro, né? Isso ainda está longe de estar sedimentado. Exatamente. Isso que você puxou foi interessante, né? Falar um pouquinho sobre a maturidade do assunto no Brasil. Rolou uma pesquisa que a galera da Meiuca fez sobre isso.
e eles descobriram que 54,3% dos design systems brasileiros têm menos de um ano de existência e 26,6% têm menos de 2 anos. Então, ainda é um assunto muito novo, né? A gente ainda está aprendendo a caminhar nesse terreno, esse grande terreno que é o design system. Uhum. Era curioso porque quem utilizava isso já tem bastante tempo, né? Por exemplo, eu lembro que eu entrava no site da Apple e procurava os guias de estilo lá, tinha guia de tudo, né? Mas você tinha que ser meio nerd, assim, pra poder achar essas coisas, porque ela tava meio escondida na parte dos devs, da documentação, mas se tu chegasse lá, era como ver um manual, né? Um manual de um produto. Tava tudo lá, como fazer os ícones, como combinar as cores. Eu lembro que na época isso já foi assim, tipo, explodiu a cabeça, né? Porque daí a gente parou de ficar pensando naquelas infinitas telas, infinitas interações e começou a simplificar, né? A forma como a gente projetava as coisas. E aí, acho que em 2014, foi bem quando eu tava entrando na Thaler aqui. O governo inglês, britânico, né? Ele ganhou um prêmio de site do ano e eles já estavam aplicando todos esses conceitos no site governamental deles. Inclusive, se vocês entrarem lá, gov.uk, eles têm uma seção só de design lá onde eles explicam as metodologias deles. Eles têm tudo isso aberto lá pra gente poder não só aprender, mas replicar, né? E poder aplicar em outros governos também, em outros contextos diferentes. Então, isso é uma coisa bem, bem característica. Assim, as empresas que já estão maduras, elas não estão tão maduras ainda. Elas estão sempre mudando a abordagem, a linguagem. E quem ainda não tem, provavelmente vai buscar ter nos próximos anos. Então, o profissional que estiver preparado, estiver consciente de como criar e alimentar um design system, ele vai ser requisitado, né, demandado para fazer ou consultoria, ou se não botar a mão na massa e fazer mesmo para outras empresas. Inclusive a Meiuca, né, que a Ananda está fazendo o curso deles lá, eles se especializaram só nisso aí, tá? Se quiser contar um pouco da experiência, de como é que tá sendo lá. Tá sendo bem legal, a galera da Meiuca, eles têm um trabalho bem, bem interessante com design system aqui no Brasil. Se eu não me engano, eles projetaram o Mondrian da Claro, acho que eles trabalharam no design system da XP também, e alguns outros. E eles têm esse curso do design system specialist, né? E além do curso, eles criaram uma comunidade que é o Cutuca, que é uma comunidade para pessoas com interesse em design system, não só designers, mas também desenvolvedores. E é uma comunidade que não tem uma ligação assim com o curso, sabe? É uma comunidade livre. E tá sendo uma experiência bem legal, assim. É uma galera que tá estudando a fundo o design system, tá pensando em processos de criação e tá discutindo sobre isso. Eu recomendo muito quem tem interesse buscar o material que a galera da Meiuca tá produzindo, porque tem umas coisas bem legais, assim. Enfim, acho que é isso. As lives deles são incríveis também, né? A produção, sim, porque não é um curso, alguém ligando uma câmera, tem toda uma produção ali bem massa, né? Exatamente. Eu tenho me interessado por design system há um pouco mais de 6 meses e essa era uma dificuldade que eu tinha, achar material em português sobre design system, né? E todo o material que eu achava era em inglês e o que eu achava em português, que era um curso de design system, na verdade era um curso para criar um style guide. E aí essas comunidades que elas estão fomentando essa troca entre design e desenvolvimento, a galera de desenvolvimento, para falar sobre design system, eu acho que isso é bem interessante, sabe? Sair um pouco aqui da nossa roda de designers e entender como que o design system impacta não só no nosso trabalho, mas em todo o desenvolvimento de um produto, né? De ponta a ponta. Isso é bem legal, assim, de conseguir vivenciar e trocar essa ideia com outras pessoas, outros profissionais. Você ia falar que assim, então o design system é uma coisa que não é só para os designers, né? Também envolve pode desenvolver até a cultura da empresa, né? De como é que eles vão fazer experimentações, como é que eles vão criar novas interfaces, né? Novas experiências e tudo mais. Então não é só o desenvolvedor, mas também não é só o designer, né? Então, como é que vocês veem isso mudando a cultura da empresa, né? Uhum. Sobre isso que você falou, tem um ponto interessante, porque tipo, ele é considerado uma ferramenta sociotécnica, né? Porque ele promove e facilita a interação sobre diferentes áreas. A gente fala muito de designer e de dev na troca, mas ele abraça várias pessoas que estão na operação toda do produto, enfim. E quando você tem mais tempo consegue ter esses componentes já prontos, consegue priorizar o foco na experiência, né, para agregar valor ao produto também.
Acho que isso é uma coisa bem legal do Design System, da ferramenta em si. Sim, isso que a Ana falou é bem interessante, porque se fala muito de pensar o Design System não como uma ferramenta de design, mas como um produto que alimenta outros produtos. Então, pensando o Design System como esse produto, os usuários do Design System, quem são? São os desenvolvedores, as pessoas que vão estar em contato com esse sistema, né, no dia a dia. E se você entende ele como um produto, o processo de desenvolvimento dele não passa só pelo design, ele vai passar pelo design, ele tem que ter as mesmas cadências de desenvolvimento de um produto, ele tem a mesma rotina de desenvolvimento de um produto, sabe? Então ele envolve o design, ele envolve o desenvolvimento, mas ele pode envolver o PO, o PM e outras pessoas que estão trabalhando ali dentro daqueles times de produto de uma empresa, sabe? Eu só fazer um comentário aqui que dentro do upstream, né, a gente não se comunica apenas com o time, né, seguinte, que seriam os desenvolvedores ali. A gente também precisa interagir com o cliente e às vezes com a equipe que está fazendo o planejamento ali, tendo que fazer wireframes. Então, o Design System ele tem essa capacidade também de ajudar a ser uma ferramenta de prototipagem rápida também, né? No fundo, ele é um facilitador de comunicação visual, né? A partir dela, várias pessoas, vários times vão conseguir alimentar, tomar decisões mais rápidas, mais consistentes. Então, essa é a grande dificuldade, na verdade, de quem quer implementar e às vezes não tem uma cultura que valoriza bastante a comunicação, né? Isso que eu sinto que tem algumas empresas, alguns contextos ali onde o pessoal tá batendo cabeça porque acha que é só desenhar um monte de coisa ali, organizar e transformar em símbolo e vai funcionar. Não vai, porque alguém vai ter que consumir aquilo, alguém vai ter que alimentar depois, né? Como é que vai ser essa gestão ali? Então é complicado isso. Essa facilitação da comunicação, e nem é só visual, né? É a facilitação da comunicação como um todo, porque ela acaba gerando mais confiança, assim, quando você tem um compartilhamento mais fácil das responsabilidades e das possibilidades que você alcança com o Design System, né, e que está sendo utilizado ali pela equipe toda, assim, fazendo um gancho com isso que a Nanda falou das outras áreas e outras competências que podem se beneficiar desse sistema. E como é que vocês têm visto a gente, né, implementando na Thaler, né? A gente está criando alguns Design Systems, né, para alguns dos nossos clientes. E eu tenho visto que, tipo, vários design systems, às vezes, são bem diferentes da maneira como a gente vai fazendo, né? Tipo, você não precisa fazer tudo que alguém falar sobre design system para você começar, né, a ter um design system e começar a envolver os desenvolvedores, né, e os designers e tudo mais, né? Como é que vocês veem essa jornada, assim, por exemplo, né? Porque eu fico pensando em pessoas que ainda que ainda estão entrando, né? E ainda não começaram com nada de design system. Provavelmente eles têm algum Style Guide lá desatualizado, e aí eles têm um monte de wireframes que terminam surgindo, né, de novas demandas, né, de novas funcionalidades e tudo mais. Então, é meio que, tipo, tem que dar um passo atrás, né, e começar um alinhamento, né, e tudo mais, uma coordenação para manter o design system atualizado e para utilizar ele realmente para fazer prototipação, enfim, por aí vai. Com certeza. Acho que a gente estava conversando isso, inclusive, aqui internamente, que a gente estava na busca de um modelo, né, como se fosse um template para iniciar um projeto, o equivalente ao boilerplate ali. Mas isso não necessariamente vai resolver os problemas que a gente tem, porque a gente precisa ter modelos, na verdade, né? Modelos que a gente escolha de acordo com a necessidade do cliente, porque a gente já pegou um caso onde a gente precisou criar todos os componentes, a gente criar a primeira tela, e também a gente já pegou o caso onde a gente tinha que criar a tela e depois organizar o que a gente fez para gerar a biblioteca, né? Então a gente já trabalhou nas duas pontas. Só que se a gente pegasse uma startup, que às vezes precisa de uma landing page, uma outra coisa, ele precisa de menos coisa, né, do que necessariamente um sistema precisaria. Então, se a gente tiver uma solução só para tentar forçar, a gente vai gerar muito desperdício, né? Ou a gente vai gerar coisas insuficientes que depois a gente vai precisar, sei lá, parar para ficar criando coisas novas no template original lá. Então... principalmente porque tem todo um handoff, né? E tem todo um alinhamento, e tem um monte de outras ferramentas também, né? Como, tipo, sei lá, o repositório de design tokens, repositório de visual design, repositório de não sei o que, várias ferramentas envolvidas, processos e tudo mais. Se a gente chegar com todo esse monstro, né, tipo, pra gente fazer uma landing page, ou pra gente fazer um site, ou pra gente fazer uma primeira prototipação e tudo mais, pode ser que, né, seja um over-engineering ali, né? Sim, com certeza. Se a gente pensa o Design System como produto, o produto ele tem uma etapa de descoberta ali no início, né?
Então, se a gente pega um momento ali, antes de começar a desenhar componente, antes de começar a pensar numa folha de tokens ou qualquer outra coisa que tem dentro de um design system, se a gente pega um momento para entender o que aquele produto que a gente está trabalhando precisa, a gente começa a estruturar esse design system, sabe? Não tem um modelo certo ou errado de design system, porque tudo depende do que você precisa naquele momento. Então, antes de começar a desenhar componente, você precisa entender o que teu time precisa agora. Porque senão você vai ficar desenhando um monte de coisa que talvez não funcione, não sirva, sabe? E no caso de fazer design system para um cliente, assim, por mais que talvez a gente não consiga acompanhar depois como que eles estão evoluindo todos os tópicos do design system deles, é legal você coletar essas informações sobre a cultura e princípios de design da empresa antes de pensar em componentização e recurso visual, né? Porque é uma coisa muito própria daquela organização, daquele time, né? Então, é um projeto muito peculiar para cada cliente que a gente faz, assim. E assim como seria muito particular se fosse pra gente, né? Total. Quando a gente, às vezes, faz uma coisa que dá um tiro maior do que a necessidade ali, a gente vai acabar perdendo tempo navegando entre o arquivo, tendo que explicar para outra pessoa, né? Gerando um desperdício. Então, é sempre bom a gente ter em mente, né, que a melhor abordagem é aquela onde a gente já consegue resolver as primeiras entregas, né? Então dá uma olhada assim, no que são as primeiras telas que vão ser feitas ali, quais são as primeiras demandas que estão no fluxo de atividades e tenta alimentar aquela ali, né? Até porque isso é importante quando a gente vai fazer um redesign de um sistema ou tem muitas telas legadas. Se tu for esperar fazer tudo antes para começar a fazer as novas, a coisa não vai andar. Então tem uma estratégia que até o Brad Frost ele fala numa dessas palestras que ele dá aí, tem no YouTube, depois eu posto o link aí, que a gente se preocupar em também como vender, né, internamente a ideia do design system, porque não adianta só chegar querendo implementar, você tem que angariar um time ali, conseguir mostrar um pouco do valor, mostrar qual que é as inconsistências que a gente está identificando na situação atual do nosso sistema, e aí pensar assim, vou melhorar essa página aqui e a partir dela vou começar a fazer tudo como deveria ser feito, né, tudo corretinho ali, traz um time de um dev junto ali para trabalhar, começa a conversar sobre o storybook, sobre como o pessoal pode consumir, né, que a gente chama de handoff, que é um termo em inglês para, acho que é troca, na verdade, né? Seria o equivalente a uma troca, uma comunicação ali entre os times para a gente conseguir, de fato, alimentar coisas que vão para a produção, né? Não necessariamente que fique bonito no Figma, mas ele fique fácil, né, de a gente conseguir inspecionar e deduzir coisa a partir do que já tem ali. Sim, né? Isso é muito importante porque se você não tem esse design system como algo organizado e útil, os times eles não vão usar esse design system, sabe? Então você tem todo um trabalho que ele vai ser perdido. Então isso que o Ítalo falou é bem importante. Esse mapeamento da experiência e até um inventário visual do que já tem no produto para poder garantir uma experiência eficaz, né, para quem se utiliza dele, né? Porque é importante usar isso que eu não tô falando, você não pode ter um produto ali que vai ficar parado. Não seria o ideal, né? Sim. Não, sim, se eu fazer isso, acho que em uma empresa que já tem um produto, o início do design system é isso, você entender o que você já tem, né? E aí a partir daí você começa a entender também como você consegue evoluir isso. Sim. Identificar melhorias, né, e oportunidades a partir do que já existe. Exatamente. Tem um tema aí que até a Ananda trouxe esses dias, eu ainda não olhei com calma assim, mas parece ser bem quente, que é as métricas, né? A gente não consegue... No começo a gente olhava muito das nossas necessidades, né? A gente diminuir tarefas que eram repetitivas, coisas que eram demoradas, mas a gente também sente que isso impacta outros times e impacta também, né, o cliente ali. E aí, no começo é difícil a gente argumentar nesse sentido, né, do valor que a gente gera para fora do nosso ambiente. Então, imagino que esse deve ser um ponto que deve crescer no próximo período ali de 1 ano, 2 anos, que a galera vai estar em cima ali, sugerindo coisa. Até, Nanda, você chegou a ver alguma coisa específica, assim, de métrica? Então, eu ainda não trabalhei com métrica para design system, eu tô lendo bastante sobre, tô procurando, trocando muita ideia. Mas eu descobri esses dias que o Figma, ele permite você visualizar os dados de uso das bibliotecas que estão criadas lá, né? Então você consegue ver quantas vezes um componente foi usado, quantas vezes alguém do time de design deu um deteste no componente, então ele precisou descomponentizar aquele componente para poder fazer alguma alteração ali dentro. E isso mostra alguma necessidade dentro do seu design system, né? Então, se a galera tá dando esse deteste num componente para mudar alguma coisa, é porque aquele componente não tá
não tá atingindo, não tá sendo útil da forma como ele foi criado, né? E aí eu tô tentando entender ainda como que a gente trabalha com essas métricas, mas eu já percebi que o trabalho do Design System, ele não acaba na primeira versão dele, né? Então você não faz um Design System e entrega e fala, ó, tá aqui o seu Design System, nós nunca vamos mexer nisso porque ele já está pronto. Não é bem isso, é um processo evolutivo e ter acesso a essas métricas e pensar em cima delas é bem importante para você entender para onde que você vai caminhar com o seu Design System. E qual é que você acha que os impactos que gera você ter um design system? Porque eu penso assim, né, que vocês estavam falando, né, tipo, tem que vender isso, né, dentro da empresa, né, tem que vender isso como se fosse... Tem que vender e tratar ele como se fosse um produto, né, da própria empresa, né, né, então tem que cuidar dele, né, tem que sempre estar melhorando, tem que estar sempre olhando para ele, né, olhando métricas, né, por exemplo. Para ver como é que ele está se comportando, né, coletar feedback, enfim, tá sempre melhorando ela e crescendo à medida que... Crescendo de uma maneira sustentável, né, não de encher de componentes que às vezes não estão sendo nenhum usados, ou criar um monte de regra, né, um monte de política que ainda não vai resolver nenhum problema atual ainda, né. Mas qual que vocês acham que tem os maiores impactos, assim, impactos, assim, positivos, né, e depois a gente pode falar negativos, né, mas eu acho que a gente poderia começar com os positivos aí. Tem um que eu gosto bastante, que ele é difícil de mensurar, tá? Mas todo mundo que já trabalhou em um projeto com e outro sem vai se identificar, que é o seguinte, é a qualidade de vida, né? Porque chega no final do projeto, cara, tá todo mundo estressado, odiando as coisas que estão fazendo, não aguenta mais fazer refação, e é um gráfico que só cresce, né? Então, quanto mais o tempo passa no projeto, mais a gente vai acumulando frustração e estresse, e aí é que tá o pulo do gato, né? Que chega no final, como já está tudo basicamente mapeado e automatizado, né? Então são poucas coisas que a gente tem que realmente, de fato, criar e fazer coisas que já não estão previstas, né? O projeto começa quase que a andar por conta própria, né? Porque o time de desenvolvimento já entendeu a lógica, né? Quando se trabalha com uma comunicação boa ali. E aí a gente fica ali para poder tocar os projetos, né? Sem aquilo ficar desgastando a gente. Então esse é um impacto intangível, né? Bem perceptível, só que a gente tem dificuldade de conseguir fazer com que isso seja um valor para o cliente, né? Porque ele não quer pagar por isso, né? Isso é um problema interno nosso. Então, uma das dificuldades, inclusive, é a gente conseguir expressar melhor, né? O valor que isso gera para o cliente. Eu não sei se vocês querem dar alguma sugestão do que pode ser um valor perceptível do ponto de vista do cliente, de ele adotar um design system. Eu acho que essa padronização que ele promove dá menos espaço para erros de UI, né? E aí você ganha consistência, né? Tanto no design quanto no desenvolvimento. Isso já é um ponto de ganho bem importante, assim. Fazendo esse gancho com o trabalho de refação que estressa e que, né, às vezes a gente pensa depois, putz, não precisava ter sido assim, né? Com uma certa organização ou com mais foco em padronizar algumas coisas. Sim, eu vou me arriscar aqui a dizer que não é um impacto difícil de mensurar. Eu lembro de ter visto uma pesquisa, acho que do Figma, que mostra o aumento da produtividade dos times quando se usa o Design System, né? Então, quanto tempo demorava para entregar uma tarefa num produto que tinha um Design System e um produto que não tinha. Porque esse processo de refazer ele é estressante, mas ele dá mais trabalho. Né? Leva mais tempo para você criar um componente. Você tem que ficar criando aquele componente, por exemplo, no código várias vezes. Se ele já está pronto ali, você não precisa ficar refazendo, né? Então, eu acho que esse é um impacto que, na real, dá pra gente medir. Se você tem um time que é mais produtivo e que consegue escalar melhor as coisas, você demora menos tempo para entregar essas coisas. Você fica menos estressado, mas a sua tarefa ela vai mais rápido. Já está tudo meio que pronto ali, né? O Design System é isso, são essas bibliotecas que elas são espelhadas em código e no design. Então, se a gente tem um componente que está pronto ali no Design System, ele vai ter o design dele pronto como componente ali no Figma, e esse componente ele vai estar codado também. Então, você não precisa ficar refazendo aquilo. Se a gente ali na parte de design precisa de um componente, a gente pega ele e arrasta, a gente não precisa redesenhar, sabe? Então, dá pra gente mensurar esse impacto. É um impacto positivo que ele é perceptível e que a gente até consegue colocar em número aí. Sim. E tipo, do ponto de vista da experiência, assim, se você... É legal você ter mais tempo pra pensar nas soluções e nas propostas de valor e que atendem melhor o negócio e o usuário, do que ficar se preocupando com features, né? Nossa, com certeza. Com o Design System, o tempo que a gente perdia ali arrastando componente para ajustar pixel, arrastando
fonte, pensando em tamanho de fonte, a gente consegue usar esse tempo para investir em coisas que vão trazer valor para o produto, né? A gente não precisa mais ficar ajustando pixel no design system, a gente se preocupa com outras coisas. E eu acho que também, tipo, deixa mais barato a experimentação, né? Por exemplo, eu me lembro de ter visto gente utilizando bastante o Bootstrap ou Material Design, né? Pra fazer os protótipos, né? De maneira rápida, assim, né? E depois passar isso pro jeito que enfim, com a UX que tem o produto, né? Então, por que não usar alguma coisa que seja já do produto, né? Verdade. Já com a cara, né? A experiência do produto. Tem esses valores, porque isso aí seria um valor interno, né? O cliente ele não chega a ver esse tipo de operação. Mas esses trade-offs, né? Tipo, a adoção de um design system, ele tem esse impacto na comunicação direta, né? Entre o time de desenvolvimento e o time de design, né? E nas duas vias, né? O dev ele passa a entender, né? Como pensa, né? Como é que a gente... Não como a gente pensa necessariamente, mas que tipo de ferramentas a gente tem à disposição para criar uma tela, né? Que não é do nada, assim, a gente não simplesmente fica ali viajando e de repente surge um negócio. A gente tem um certo limite, assim, de coisa que a gente pode fazer, um tamanho, um tempo. E também na via oposta, isso eu sinto, e acho que todo mundo vai relatar a mesma experiência. A gente passa a ser muito mais responsável pelas coisas que a gente cria. Porque a gente sabe que o que a gente faz vai gerar uma demanda de trabalho lá para o dev. Se a gente não explicar mais ou menos o que acontece quando, sei lá, vai para um dispositivo menor, a gente está dando trabalho. Ele vai ter que supor, vai ter que vir perguntar para a gente, tentar entender. Então eu sinto que essa cultura de começar a trabalhar com isso fez com que a nova geração de designers já, de largada, tivesse muito mais consciência, né, de como isso vai ser implementado. Era só olhar uns 10 anos atrás, como é que chegavam as coisas para ti, sabe? De certo era um PSD fechado ali, cheio de efeito maluco, e você tinha que quebrar a cabeça para ver como é que ia fazer aquilo, né? Então isso tende a ir sumindo no mercado porque deixou de ser aceitável. Antes a gente tinha mil desculpas, né? Não tem ferramenta, não tem uma abordagem específica. Hoje tá tudo ali, sabe? Então é questão de tempo pro pessoal ir se conscientizando e sei lá, adotando esse tipo de abordagem, né? Eu me lembro que uma das grandes dores era que, tipo, a gente fazia uma feature com um visual, né, e uma experiência, e aí tinha uma outra feature que a gente tinha que fazer, só que ela já vinha com outro visual e outras fontes, e às vezes outros tamanhos, outros espaçamentos, né, e outros botões, e a gente brincava até, né, que falava assim, pô, a galera do design adora inventar botão, né, porque, pô, tem um botão novo nesse projeto aqui, que tem, sei lá, uns 10 tipos de botão, né, tudo diferente, com estados diferentes e variações diferentes, né. Então, e isso é um custo não só para a área de design que tem que ficar fazendo botão, né, brincando, né, mas também para a área de desenvolvimento, né, que tem que ficar desenvolvendo um monte de botão diferente, e isso gera uma complexidade que depois torna a aplicação ela mais lenta na hora da gente desenvolver coisas novas, porque a gente tem que se preocupar com vários outros componentes, com vários... Às vezes alguém saiu utilizando um dos componentes que a gente desenvolveu, tipo, sei lá, um botão, né? E aí, de repente, a gente tem que ficar rastreando, pô, esse botão aqui só utilizando em duas funcionalidades, né, em duas features, né. Mas aí tem outros que são utilizados em vários, né, e aí tem que ficar rastreando eles pra gente poder unificar, isso dá um trabalho do caramba, né. Então, acho que uma das dores que eu sentia, né, pelo menos na minha experiência, era muito disso, assim, era de, tipo, cada feature parecia que eu tava fazendo um produto novo, assim, porque era tudo diferente, espaçamento diferente e tal. Isso compromete, né, a consistência visual e, de certa forma, a parte estética também, né, do produto, assim. Talvez não seja a coisa mais importante, mas é importante levar em consideração isso também. Né, com certeza. E termina aumentando a produtividade, né? Diminuindo, no caso. Aumenta a produtividade, né? Quer dizer. Quando você usa design. Isso, quando você usa. Com certeza. Essa inconsistência ela é um problema para o desenvolvedor, é um problema para o design. Todo mundo tem que ficar criando botão o tempo inteiro, mas é um problema para o usuário também, né? Você chega um produto que é totalmente inconsistente, isso é uma falha de usabilidade ali. Então o design system ele também é benéfico nesse sentido, assim. Ele melhora a usabilidade não só porque mantém essa consistência, mas porque também quando você cria um design system, na parte de documentação você vai ter lá suas guidelines de uso, você vai explicar para o designer e para o desenvolvedor aonde que aquele componente vai ser usado, como que ele vai ser usado, por que ele vai ser usado.
Então isso também é um ponto positivo de você implementar um design system. Você melhora a usabilidade. Então o teu usuário ele vai ficar mais feliz ali usando o teu produto, né? Diminui, né, a margem de dúvidas, assim. Exatamente. Ele tem que aprender menos, né, na hora de utilizar, ele não precisa reaprender a maneira como ele utiliza, né, tá tudo unificado ali, já consistente. E também acho que, vocês mencionam usabilidade, acho que a acessibilidade também, né, porque uma das coisas que, geralmente, os argumentos que são utilizados de não se preocupar muito com acessibilidade é porque é um esforço a mais, né, às vezes é um público menor, enfim, né, não tem tanta... É difícil vender isso às vezes, né? Mas tem empresas que têm isso embutido já na própria cultura e se preocupam bastante com isso. Então imagina que se a gente tivesse que fazer, se a gente tivesse que preocupar com cada elemento que a gente for desenvolver, a gente teria que se preocupar com toda a parte de acessibilidade, com certeza isso vai levar mais tempo, vai ser mais custoso e tudo mais. Mas se a gente se preocupa uma vez com um elemento, né? E até a gente consegue prever maneiras de que seja acessível, combinando com outros elementos, e tornar isso de uma maneira que é reaproveitável, até no momento de... Até para experimentação mesmo também. Isso eu acho que reduz bastante o tempo, né, de desenvolvimento, né, e o tempo de QA também, porque é tudo sistêmico, né, começa a impactar para todo lado, né. Que aí começa a voltar e começa a falar, pô, mas não tá passando no teste aqui de acessibilidade, tem que ajustar aqui e lá, né, e tudo mais, né. E aí é feito uma vez só e todo mundo reaproveita e utiliza e deu, né. Sem contar que era sempre no final do projeto, assim, tipo, putz, tem que fazer a versão acessível. Era aquela correria para tentar ajustar o site. Hoje não, a gente já consegue de largada já fazer com que tudo que sai ali já esteja adequado, né, pelo menos minimamente adequado, né. Claro que algumas coisas ou outras tem que fazer ajustes. Mas não é aquela coisa que a gente fazia aos 45 do segundo tempo só para, né, conseguir o check ali. Isso é muito bom. Acho que esse é só um comentário legal, né, que comentou ali que vinha um monte de botão, um monte de estilo diferente. E era louco porque, do ponto de vista nosso, como é que a gente era cobrado, né? A gente ainda é, de certa forma. A gente tinha que fazer algo impactante, né? Então, o trabalho do designer ele era visto separado do trabalho do desenvolvedor. Então, a gente tinha que entregar algo com uma pegada, às vezes, de publicidade ou de moda, né? Então, qual que era a nossa referência na época? Eram catálogos da Associação de Design, era, sei lá, as propagandas da MTV, eram roupa de marca, assim, que a gente via aqueles catálogos. E a gente tentava, de uma certa forma, replicar aquele tipo de comunicação na web. Só que, né, obviamente, não tem como fazer isso ser escalável. Uma coisa é fazer uma landing page, uma parte promocional, mas um sistema com esse tipo de pegada é muito difícil, sabe? Inclusive, é uma das questões que, volta e meia, isso retorna, porque quando a gente usa muito modelo, muito esses bootstrap da vida, o material, chega uma hora que a gente cansa, né, daquelas mesmas fontes, mesmas cores, fica tudo com a mesma cara. E aí isso gera uma certa angústia, assim, do pessoal quebrar, sair um pouco da caixa ali, fazer umas coisas diferentes. Então, inclusive, acho que é um ponto que tá bem quente, assim, no momento, que é como a gente pode tematizar o material, como é que a gente pode fazer a nossa biblioteca ser combinável com outros tipos de marca, né? Inclusive, a gente passou por uma experiência em um cliente que tinha, dentro de um guarda-chuva maior de marcas, várias marcas diferentes. Então, como é que a gente vai lidar com temas diferentes, variações dentro do mesmo design system? Eu acho que esse é um assunto que está bem atual, assim. Acho que não tem um jeito específico ainda de abordar essa situação, né? Imagino que nos próximos anos a gente vai ver a comunidade falando bastante sobre tematização de design system. Cada projeto é muito único, né? E essa função de buscar garantir uma experiência que, assim, todo mundo ali, tipo, tá falando a mesma língua, buscando a mesma referência no design system. Pra gente também é um aprendizado a cada projeto, entender as dificuldades e os desafios de um projeto, entre um projeto e outro, porque a gente atende o cliente, mas aprende pra gente e traz aqui pra dentro, né? Acaba refletindo na nossa cultura também. Com certeza, e ter a possibilidade de trabalhar em design systems de clientes diferentes ajuda a gente a entender como o design system não tem um padrão, né? Como que a gente consegue criar algo único voltado para um produto específico. E isso é bem interessante, assim, ver da onde que surge e quais são os caminhos que esse design system vai tomando ao longo do tempo, sabe? E a gente tá, aí falando um pouco de tecnologia, né, a gente tá utilizando algumas ferramentas, né, vocês poderiam comentar um pouco de quais ferramentas a gente tá usando? Por exemplo, eu já posso falar que, bom, a gente
já fez componentes, já fez design system, né? Feitos já com componentes em Flutter, em React, né? E esse é o nosso, por enquanto, esse é o nosso ecossistema Stack. que a gente tem por enquanto, né? É o React, né? Que a gente tem, React e Flutter, né? Só, por enquanto. Mas tem uma esfera, né, de várias outras ferramentas envolvidas ali, né? Até na hora de, sei lá, gerar tokens, enfim, essa passagem de bastão ali, né, para os desenvolvedores. Hoje a gente está usando o Figma, né, como principal ferramenta de desenho, né, onde a gente organiza ali nossa biblioteca, onde os próprios desenvolvedores eles vão lá consultar, né, fazer a inspeção ali para saber as dimensões, consultar os tokens. A gente não chegou a falar muito dos tokens, a gente talvez aborde isso mais no final ali. Mas a gente tem outros programas né, softwares ali que fazem uma conexão, né, com o que a gente faz ali no Figma. Um deles é o Miro, né, para quem não conhece ainda. É uma ferramenta que é como se fosse um quadro em branco onde a gente vai jogando post-it lá, um monte de coisa diferente, para poder fazer wireframe, poder fazer mapa mental. Então ele é interessante para a gente poder estar um pouco mais livre assim, na hora de começar a realmente desenhar. E aí, quando a gente quer documentar, né, algumas coisas específicas, a gente usa o Notion, que ele serve como se fosse uma Wikipédia interna. E aí é onde a gente coloca links, coloca algumas informações que às vezes não cabem no Figma. Então, geralmente a gente usa esse stack, né, de 3 programas, né, no dia a dia. Aí, para fazer a ponte com a produção, o pessoal usa o Storybook, né, como se fosse um repositório dos componentes já codados ali para o pessoal ver como ele vai interagir com o navegador ou com os sistemas operacionais dos celulares. E aí, além disso, tem as ferramentas normais de comunicação, né, que é o Slack, né, que a gente consegue integrar com Figma, consegue integrar com essas ferramentas para poder receber notificação por ali. O Jira, que é uma ferramenta essencial para a gente poder comunicar, né, internamente e também passar algum tipo de revisão quando a gente fazer controle de qualidade. Enfim, a gente vai descrevendo o que precisa ser feito, ali, o escopo no Jira, que é a ferramenta de gestão. E a ferramenta de teste é o Browser Stack, que é conhecida aí, o pessoal que trabalha com QA, com teste, é onde a gente faz o teste ali do mundo real, né, para saber se deu certo na hora da implementação ou não. Além disso, não sei se vocês querem citar algum plugin, alguma coisa específica, né? A gente usava o Zeppelin um tempo atrás, mas o Figma ele não precisa mais do Zeppelin, mas quem usa o XD acaba vendo bastante vantagem de conectar. Mas tem uma comunidade grande de plugins aí, acho que isso aí é o que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque as ferramentas em si a gente meio que são essas, né? O pessoal usa o Figma ou o Adobe XD, no máximo uma ou outra é mais diferente, assim, lá do InVision. Mas o que varia bastante é as combinações dos tokens ali, dos plugins, que é o que a gente vai customizando de acordo com a necessidade. Sim, tem muito plugin que pode ser bem interessante. A gente tem trocado muita ideia sobre isso aqui internamente. Até pra gente entender como melhorar o nosso processo de handoff e fazer isso ser um pouco mais fluido, né? Porque quando a gente tá fazendo handoff, a gente tá nomeando os nossos tokens para passar isso pros desenvolvedores, e a gente está tentando achar uma forma de fazer isso ser um pouco mais rápido, um processo menos manual, né? E a gente encontrou esses dias o Figma Tokens, que é um plugin do Figma. Eu ainda tô me aventurando ali, entendendo como é que ele funciona, mas parece ser um plugin bem legal, assim, para quem trabalha com Design System. Uhum. E a gente está usando também o Chromatic, que é uma maneira da gente... É um sistema para a gente poder fazer deploy, né, do Storybook. Então a gente usa bastante Storybook, como já foi mencionado. E então o Storybook digamos assim, é como se fosse um style guide interativo, né, vivo, né, online. Uhum. E a gente consegue rodar testes visuais na Chromatic em cima de cada componente. Então isso é muito bom porque a gente consegue pegar, tipo, problemas, né, que começam a surgir à medida que a gente vai combinando componentes e a gente vai criando novos casos de uso e tudo mais. Muitas vezes a gente tem que mexer em um ou outro componente, e isso, quando você está usando, que acho que isso é um dos impactos, pode ser uns impactos negativos, né, é que quando você unifica as coisas, né, você aumenta a capacidade de impacto que isso pode ter em outros lugares, né? Então, às vezes você termina mexendo em um componente para você atender uma funcionalidade, e aí você termina quebrando a outra, né? Não quebrando a funcionalidade, mas você termina quebrando a experiência, né? Digamos.
E esse Chromatic ali, ele tem ajudado bastante a gente a fazer isso, a rodar esses testes visuais, assim, em cada componente e tudo mais. Porque não é só cada componente, né? Você tem os componentes, tem as variações, né? Você tem o Dark Mode, né? Light Mode, e você tem várias coisinhas que acontecem ali, vários estados, né, do botão. Então você tem estados, variações, né? Tem várias vertentes ali, né? Várias variações, assim, que você tem que ficar se preocupando. Se você não tiver uma ferramenta que você consegue plugar ali de uma maneira automatizada ali, que chame também não só o cliente, né, mas também os designers, né, a participarem dessa ferramenta, olharem também e falar, né, tipo, às vezes é uma coisa que saiu, né, por exemplo, eu tenho visto que às vezes era uma coisa que era considerado erro ou um problema, mas na verdade não era uma melhoria mesmo, que era uma coisa que estava sendo esperada de que ia mudar, né, por exemplo. Então, muitas vezes para isso precisa do envolvimento aí dos designers e tudo mais. Tem uma coisa que a gente nota, assim, né, inclusive isso aí pode ser usado depois nas redes sociais, que o Design System ele acaba com pedidos subjetivos, né. A gente não passa a lidar mais com pedidos de tipo, aumenta tal coisa, diminui tal coisa, deixa um pouco maior. Não tem isso, assim. A gente fala assim, a gente já dá o parâmetro, coloca esse token, aumenta para tanto. Então a gente passa a ser muito mais objetivo nas sugestões, né, nos ajustes que a gente tem que fazer. E isso é um ganho absurdo, porque nesse período de comunicação, a gente está pedindo coisa, acontece um monte de interpretação ruim, de falha na comunicação, e aí as coisas começam a aparecer e se acumular. Quando vê, tá cheio de furo, porque justamente aquilo que foi pedido não foi muito bem interpretado e gerou um monte de problema em cascata ali. Eu assisti uma palestra chamada Comunicando Decisões de Design com Design Tokens, e eu acho que o nome dessa palestra é bem explicativo, inclusive recomendo muito essa palestra, tem no YouTube. E é exatamente isso, né? Quando a gente está usando tokens, facilita muito essa comunicação entre design e desenvolvedor, porque já não é mais subjetivo, é o token, tá ali, o token tal tem tal valor, né? Então, eu recomendo muito para quem quer entender um pouquinho mais sobre tokens de design nessa palestra, porque foi bem esclarecedora para mim. A gente não sei se a gente vai conseguir entrar aqui no detalhe do que é um token, mas se fosse para resumir, né, é uma linguagem de comunicação entre os times, né, entre os times de desenvolvimento e design. É quando a gente começa... É como se a gente criasse uma nova forma de linguagem intermediária, que não é nem específica do design, nem específica do dev, mas que faz sentido para ambos os contextos, né? Então, esse é um tema que é quentíssimo, assim. Provavelmente valeria outro programa inteiro, porque é o ponto onde a gente está mais batendo cabeça, né? Inclusive, se alguém souber como inspecionar tokens, espaçamento e bordas, é isso aí que a gente estava conversando hoje aí, inclusive. Porque a gente às vezes entrega, né, as coisas pro time de desenvolvimento, só que eles não conseguem bater o olho e conseguir deduzir exatamente o que tem que implementar de tokens, né? Tem que ficar fuçando ali, às vezes acaba mexendo uma coisinha ou outra. Então a gente sente que ali tem um gap ainda que provavelmente alguém em algum lugar também já está sofrendo isso e daqui a pouco surge um plugin, o próprio Figma pode fazer uma atualização já resolvendo isso. Mas esse é o ponto crucial, assim, né? Como é que a gente facilita a inspeção, né? O handoff. Então esses termos, handoff e tokens, acho que é um bom ponto de partida para quem quer pegar o estado da arte, assim, da discussão geral, né? Não só aqui, mas nos Estados Unidos também, pelo mundo. Acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que eu consigo fazer um resumão aqui do que é um token de design bem rapidinho. Porque a Meiuca, eles usam um termo bem legal para explicar o que é um token, né? Eles falam que o token é uma variável semântica de estilo, e eu acho que esse termo já contempla tudo, né? É uma variável porque o token ele tem uma informação que ela pode variar. Então, se a gente pegar o exemplo aí de um font size small, que tem 14 pixels. Esse 14 pixels é a variável porque ela pode variar em algum momento. É semântica porque dentro do nome do token tem um significado, então é um font size small. Quando a gente olha para esse nome, a gente já sabe que está relativo ao tamanho da fonte e que ela é pequena, então é semântica por isso. E aí é uma variável semântica de estilo porque essa variável ela tem uma informação relativa à aparência daquele token, né? Então, font size small é pequeno, então é um texto pequeno, essa é a aparência dele. Eu acho que é uma boa forma de resumir o que é um token de design, de um design system. Com certeza. Acho que a melhor forma de aprender isso é baixando um template ali, né?
ou buscando uma palestra, assim, porque esses modelos que tem no Figma, eles já tem lá tudo organizadinho, né? Então explica como funciona e acho que às vezes é mais fácil olhar, fuçar, tentar descobrir ali um pouco mexendo. E aí aquilo, quando fizer sentido, é uma coisa que muda bastante, assim, a forma como a gente trabalha. E então eu recomendo bastante ir atrás disso, porque eu fiquei escutando esse termo há bastante tempo, mas quando a gente parou para aplicar, é um antes e depois, assim, né? Então, essa aí é a sugestão número 1, assim, de começar a se informar de como é que funciona um token, porque isso vai destrinchar, assim, a quantidade de coisas que você vai ter que estudar, os profissionais e empresas que você vai atrás também. Com certeza. Galera, antes de a gente tá caminhando aqui para o nosso encerramento desse maravilhoso assunto, que a gente gosta bastante, e eu queria falar um pouco do futuro, assim, né? O que vocês acham como é que vai evoluir? Será que a gente vai criar mais alguma coisa aí mais pra frente que vai, digamos assim, vai utilizar o Design System? Ou como é que vocês veem a evolução do Design System, por exemplo? Ô, Nanda, a Nanda viu um esquema legal como é que é? Aquele plugin lá para transformar um sketch, um desenho, já numa interface. Isso eu achei muito louco. Então, eu vou tentar explicar aqui, eu não sei se isso ainda está entrando aqui na minha cabeça, mas eu vi uma galera comentando sobre o desenvolvimento de um software que vai permitir você fazer um wireframe no papel, jogar isso no software, e esse software já vai te devolver esse aplicativo, essa página, esse layout codado, né? Se você tem o Design System implementado, você tem todos os componentes codados, isso é super possível, porque ele vai pegar aqueles padrões que estão ali no wireframe e vai te devolver com os componentes que já existem dentro do Design System, né? Então, acho que o futuro aí do Design System vai caminhar para aí, sabe? Eu acho que isso, às vezes, pode ser que não seja uma realidade para produção, para quando, sei lá, você tem aplicações de altíssimo impacto, né? Pode ser que você precise de um cuidado ali e tal. Mas acho que por exemplo, para prototipação agora, eu acho que isso seria genial, assim, a gente poder lançar uma página já com a funcionalidade ali interativa e tudo mais implementado no sistema e tudo, para validar a ideia. Acho que isso seria digamos assim, o ideal, assim, né, de você poder fazer um teste de alguma funcionalidade e que seja o mais barato possível, né? Exatamente. Imagina na reunião com o cliente, conversando, ali, esboçando. Não, peraí, deixa eu fazer aqui, olha como é que já tá. É isso que eu imaginei. Você tá ali ou com o cliente ou com o usuário, né? Fazendo um teste com o usuário, ele te passa um feedback, você rabisca na hora e fala, peraí, rapidinho, já volta. E vem com um negócio já pronto pro teste. Eu acho que o caminho tá indo aí nessa direção, assim. Eu tô bem curiosa pra ver quando acontecer, sabe? Massa. Tem uma outra tendência, assim, que é o Storybook alimentar o Figma e o Figma alimentar o Storybook, né? Quando isso acontecer de uma forma que preserve a qualidade do código, né? Eu acho que vai ser... Todo mundo vai ganhar nas duas pontas, né? Porque daí a gente consegue fazer atualizações e sugerir para os devs o que mudar, aonde mudar. E também, quando tiver alteração lá, a gente, em tempo real, renderizar o Storybook dentro do Figma, com as nossas linguagens. Isso aí, quando acontecer, os gaps vão sumindo, assim, né? Eu acho que acho que tem algumas ferramentas que dá pra você chegar nesse resultado, mas acho que não é tão... não é uma coisa explorada, assim, da gente, né, fazer isso, né? Mas eu acho que... Mas existe, tipo, por exemplo, tem aquele Frame, o Framer X, acho que eles chamam. E tem até o pessoal do Airbnb, né, tinha feito Sim. um plugin com o Sketch, acho que era, né? Que exportava pra React e, enfim, e fazia o contrário também. Mas não que exportava, né? Senão que conectava. Ele puxava, né? Ele puxava do React pro software de desenho e renderizava. Isso aí tá rolando, realmente. Agora, o contrário é sempre o pepino, né? O contrário é difícil mesmo. E, galera, assim, pro pessoal que tá começando, né, com esse assunto, por onde que vocês acham que pode começar, por exemplo, sei lá, alguma comunidade? Qual que poderiam ser os primeiros passos, assim, pra esse pessoal? Bom, tem o nosso site, né? A Thaler, ali é só jogar Design System, sistema de design ali. Tem alguns posts já nesse sentido, com palestras e esse próprio podcast vai estar ali também. Então, acho que a gente sempre recomenda dar uma olhada no que a gente já escreveu, porque tem outros termos que a gente usa que já estão escritos ou já foram produzidos materiais mais ricos que ajudam a entender um pouco da nossa conversa aqui, do nosso contexto específico, né? Mas a Ananda está funcionando bastante aí, né? Descobriu um repositório de design systems brasileiros
e tem o Mundial também. Eu acho que isso que ela mostrou, acho que é um bom ponto de partida pra gente ver como é que tá, né? O que tá sendo produzido hoje. Porque uma coisa legal de estudar esse assunto é porque o próprio pessoal já gera coisas que são fáceis da gente entender, né? Tem às vezes uma sessão antes de começar o Design System com uma introdução, né? Fazer um onboarding ali. E aí o próprio ato de pesquisar já é um estudo, né? A gente acaba aprendendo muita coisa nisso. Eu não sei se tem alguma recomendação específica que o pessoal queira dar, mas eu sempre recomendo entrar ali na comunidade do XDA Brasil, ver a comunidade local que está acontecendo e se meter ali, sabe? Porque a melhor forma de a gente realmente se inteirar no assunto é conversando com outros designers ali, dar uma olhada nesses cursos ali e ter contato com os professores, interagir no Twitter, no Instagram. Isso aí acho que é o básico, né, de todo o assunto que a gente está começando. E me falar com a gente também, né? A gente é super acessível ali, quem quiser. Manda uma mensagem, manda um comentário ali, pode mandar e-mail também, que dentro do possível que a gente responde a galera com melhores das intenções aí. Isso aí, eu acho que a gente começa olhando o que já foi feito, então ver esses design systems que já existem vai trazer muito conhecimento para quem tá querendo entrar nessa área, querendo estudar um pouco mais sobre design system. Eu não conheço nenhuma comunidade brasileira de design system específica, mas tem várias outras comunidades de design, a galera é super aberta, então chegar e perguntar, tem muita gente que trabalha com design system que é muito acessível. Como não achei comunidades, eu tô indo atrás de pessoas que entendem sobre design system, trocando muita ideia, e sempre fui muito, muito bem recebida. Então é buscar pessoas que estão atuando com design system e chamar para trocar uma ideia, porque é nessa troca que a gente cresce, né? Então, e talvez criar uma própria comunidade, né? Porque não, acho que a gente está carente disso. Eu estava pensando nisso hoje, inclusive. Se não tem uma comunidade específica de design system, eu pelo menos não conheço. Por que ainda não tem? Por que a gente não cria, né? Então... Acho que a Ana tinha trazido esses tempos aí uma comunidade no Telegram chamada Design System Brasil. Isso, tem um grupo Telegram que é Design System Brasil, ele é bem movimentado. Eu vejo a galera conversando bastante ali e conversando assim de uma maneira bem falando da sua realidade, tirando dúvidas, sem grandes pretensões, né? Porque como a pesquisa da Meiuca revelou ali, muito do que está rolando no Brasil é muito recente, né? Então eu acho que as dúvidas, por mais que às vezes seja uma equipe bem estruturada ou uma empresa grande, as dúvidas são bem comuns assim entre o pessoal que está trabalhando com isso. E reforçando uma coisa que a Nanda falou aqui antes, que eu acho que é bem importante para quem está começando, é não esquecer que ele é evolutivo e ele é escalável, ele não termina, né? Então não tem que começar perfeito, não tem que ser algo grandioso, ele tem que começar a existir e não pode parar, né? Porque aí você perde muito do propósito do Design System, se você deixa de olhar para os objetivos dele ou deixa de alinhar ele ao produto e ao negócio também, né? E trazer as pessoas que estão envolvidas com o produto para dentro do Design System, que não é só sobre fazer componentes, né? A gente comentou aqui sobre proporcionar uma experiência toda onde as pessoas vão falar a mesma língua sobre aquele sistema. Muito bom, gente. Muito massa. Então, a gente está se despedindo aí. Algumas últimas palavras. Ítalo? Acho só agradecer o convite também, né? A participação da Nanda, da Ana também, a Feira aí, que fica capitaneando aí a galera, né? O Sebas pela apresentação. Acho que esse é um tema ainda que gera outros podcasts, ainda inclusive uma série inteira, né? A gente vai ver se consegue trazer outros convidados aí, quem sabe a gente consiga aprofundar em algum dos temas. E eu acho que no mais é isso, assim, ó, como o pessoal comentou, né? Se não tem comunidade local, né? Acho que até é um bom incentivo pra gente ir mesmo, né? Pegar o colega do trabalho ali, às vezes tenta vender a ideia para alguém dentro do trabalho, para algum colega de outra empresa, e faz acontecer no cenário local ali, sabe? Porque esse tipo de coisa engrandece não só a comunidade, mas engrandece a gente também, né? A gente se desenvolve em outros soft skills ali que mais cedo ou mais tarde vão ser úteis também no contexto do projeto ali do trabalho. Então acho que é isso aí, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, e é isso aí, vamos fazer acontecer. Nanda? Não, galera, só realmente agradecer a oportunidade também. E a gente tá sempre aberto pra conversar, porque a gente cresce junto, conversando. Vai lá, Nanda. Eu faço das palavras do Ítalo e da Ana as minhas. Agradeço muito aí esse espaço pra gente trocar essa ideia.
E quem se interessar aí por Design System, quiser chama no e-mail, nos comentários, no LinkedIn, onde for, que eu tô super aberta, é um assunto que eu me interesso bastante. E vai ser super massa poder continuar essa troca com vocês. Massa, galera. Então, um agradecimento para vocês também, os nossos Talercasters, né, de plantão. E um abraço para todo mundo. Acho que nesses tempos aí que tá complicado, né, pandemia ainda rolando. Então, muito obrigado e até o próximo, galera. Tchau, tchau. Talercast. Esse podcast